Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 4 do segundo ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Esse PET vai falar sobre ondas. Nós já estudamos aqui luz, né, que é um tipo de onda, então isso vai nos ajudar muito. E esse PET foca em específico em algumas propriedades da onda, principalmente reflexão e refração, que é o que a gente vai estudar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre esse PET de hoje aqui. Então, nessa página ele vai falar das características, dê uma olhada nas imagens, isso vai ajudar a entender. Essa fórmula daqui, ela vai ser importante para a atividade, nós vamos falar um pouco dela também. Aqui vai falar sobre as interferências e, por fim, vai te dar alguns vídeos do YouTube para você entender cada uma dessas características, cada um desses fenômenos, né? Então, se tiverem oportunidade, por favor, assistam, né, a esses vídeos aqui que vai ajudar bastante. Nas atividades, são duas atividades mais conceituais e uma atividade de conta, que é usando aquela fórmula lá que eu mostrei. Então, para a gente estudar mais um pouquinho, entender algumas das características antes de vocês fazerem as atividades, né? Eu vou novamente utilizar dessa apostila. Essa apostila eu já comentei dela em vídeos anteriores. Ela é muito boa, ela é gratuita. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para fazer o download dela. Então nós vamos lá entender um pouco de reflexão e refração a partir dessa figura. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de nós visualizarmos. Ok, então aqui nós podemos ver nesse raio de luz, lembrando que a luz é uma onda, pode acontecer duas coisas com ele. Ele pode refletir, então ele bate nessa mudança aqui, né? Temos o N1, que poderia ser, por exemplo, o ar, e o N2, água. Quando ele alcança esse momento de mudança de índice, ele volta, continua no mesmo ambiente que ele já estava, né? E ele volta, e qual que é a principal característica disso? O ângulo de inclinação da incidência é igual ao ângulo de inclinação da reflexão desta onda. E o que é a refração, então? A refração é quando ele muda de meio, então vai ter um desvio na trajetória dessa onda. Se o meio for maior do que o inicial, ele vai se aproximar dessa linha normal. Se ele for menor, ele vai se afastar. Então, essas são as duas principais fenômenos que vão ser abordados nessa atividade. Tem também, né, como agora eu posso voltar ao tamanho normal na tela. Aqui dá para entender bem, né, essa relação entre o ângulo de incidência e o ângulo do raio refratado. Né, aqui, como eu disse, ele pode se aproximar ou se afastar da linha normal. E aquela fórmula que eu falei, a lei de Snell-Descartes. Então, você vai ter uma multiplicação entre o índice, então imagine que seja lá, o N1 seja o ar e o N2 a água. O índice do ar vezes o seno, lembra lá de trigonometria, né? Do ângulo de incidência desta onda é igual ao índice N2. Esses índices, tá, gente, vai sempre ser dito na questão, ou a não ser que seja algo que vai ser calculado. Mas existe uma tabelinha falando o ar, a água, o acrílico, qual que é o valor de cada um desses N's. Aqui estamos de forma genérica, mas imaginando que fosse o N da água, então o N da água vezes o seno, que não poderia ser água, teria que ser aqui, né? Porque aí estaria se aproximando, mas o N da água vezes o seno deste ângulo, e você completa essa igualdade. Ou seja, se eu tiver os dois índices, que normalmente já está tabelado, e o índice de incidência, eu consigo calcular o ângulo de refração. Ou se eu tenho os dois ângulos, eu quero descobrir um dos índices, eu quero descobrir qual que é esse outro índice. Então aqui nada mais é que continhas matemáticas, né? Você vai isolar aquilo que você quer calcular na questão,
fazer as continhas e descobrir o valor. Não é muito difícil, não tem muito segredo aqui não. É importante também entender, para nós observadores, né, essa figura cinzenta interessante, esse desvio da onda, nesse caso aqui na onda de luz, faz com que nós enxerguemos o objeto um pouco deslocado. Vou dar um zoom aqui também para ficar mais fácil de visualizar. Ok, então veja que nós temos esse canudinho, né? Nós deveríamos enxergar o reto, mas é como se ele tivesse sido cortado neste ponto, onde ele muda do ar para a água, né? E levado um pouquinho para a esquerda. Mas isso não aconteceu de verdade, é só aquela distorção que a gente viu que acontece ali, que faz com que nós, de fora, observadores, né, desse objeto, vejamos ele como se estivesse em duas posições diferentes, mas ele não está. Se eu retirasse toda a água desse copo, né, se fosse um copo vazio, eu veria ele perfeitamente chegando até o final aqui, sem nenhum tipo de distorção. Então é isso, pessoal. Eu só queria trazer melhor, lembrando que vou deixar na descrição desse vídeo o link para o download da apostila. Baixem ela, ela é muito boa e ela vai trabalhar todos os fenômenos ali. Ela tem, né, aqui o capítulo sobre ótica, então ela vai falar sobre todos os. Vamos, aqui, ó, ondulatória. Então, na ondulatória ela vai falar sobre refração, reflexão, interferência. Então não não deixem de dar uma olhadinha neste capítulo, leiam ele, vai ajudar bastante. Lá da página 207 eu peguei, foi aqui da óptica, para falar então sobre, né, a lei de Snell-Descartes, porque ela vai trabalhar, a óptica vai trabalhar só a luz, a ondulatória vai trabalhar ondas como um todo, por isso que esse capítulo vem antes, ele é mais geral. Mas leiam esse capítulo com calma também, isso vai ajudar muito vocês a compreenderem. Se puder, vejam os vídeos lá que o PET recomenda, né, esses vídeos daqui. E aí tenho certeza que vocês vão fazer atividades sem dificuldade nenhuma. Bom, se você for meu aluno e ainda estiver com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação que a escola dispõe. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao meu canal. Eu coloco semanalmente aqui vídeos comentando os PETs dos 3 anos do ensino médio. E é isso, pessoal. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima.